Olá, senhores. Estamos em agosto. Hoje é dia 9 de agosto do ano de 1924. Este vídeo é as cartas de Cristo. Então, paz a todos. Vamos relaxar, relaxando. Vamos pedir ao Cristo que envie sua energia para que nós possamos entender melhor suas informações, seu aprendizado para a nossa evolução. Hoje é ainda a continuação da quinta carta, que também é muito longa, né? Ele vai falar sobre o pecado. Tá aqui, pecado. Vou pegar um lenço de papel, que eu... alergia, né? Também alergia ao giz. Muita gente pode dizer assim, ela diz que não tem um negócio para mostrar pra gente, ela diz que estava guardado não sei onde. Bom, eu não preparo aula nenhuma. O que eu faço aqui é na hora, quer dizer, eu leio o que eu lembro, ensino, interpreto, né? E também algumas coisas eu sei que não sou eu, que se chama intuição, né? Que é algum ser, algum espírito que está me transmitindo. Mas antes de começar, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu ganhei muito boa. Paçoquita Lovers. Chocolate com avelã. Bom pra caramba, gente. Quem quiser procura aí, quem pode ir. Eu tenho problema de açúcar, mas eu como. Não posso exagerar, né? Santa Helena. Muito bom. Eu nunca tinha comido paçoquita com chocolate e avelã. Delícia. Para quem gosta de chocolate, para quem gosta de avelã, eu gosto das duas coisas. Então, me deram. E acho que aqui no bairro onde vende essas coisas, biscoitos, tem uma loja só de vender as coisas, eu acho que não tem, mas
nem em todo lugar tem, né? Porque são vários fornecedores, né? Então a pessoa, às vezes, o fornecedor não fabrica isso. Agora, ela também tinha me trazido uma outra de outra coisa, de milho, sabe? Mas eu gostei mais dessa. Agora tem paçoquita de tudo. Então vamos lá. Eu estava bem, cheguei aqui e comecei, né? É impressionante. Haja paciência, né? Bom, deixa eu ver se vai ser melhor com o óculos, porque hoje eu tô, acho engraçado. Hoje eu preciso do óculos para ler, tem dia que não preciso. Ai, não dá para entender não. Bom, então o Jesus Cristo vai falar sobre o pecado. Então, iniciando. Eu vi que o que os homens chamam pecado era o resultado direto da interação dos impulsos de ligação, rejeição na natureza humana. Ou melhor dizendo, de outra maneira, né? É o ser humano que inventa isso. Para quem não entendeu essa frase, é o seguinte, é que nós é que inventamos isso durante anos e anos, e principalmente aqueles que aproveitaram a religião para nos monitorar. Ou, melhor dizendo, transformaram os ensinamentos do Cristo em religião. E ao longo do tempo foi deturpando. E aí começaram, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. O exemplo é a lei de Moisés, olho por olho, né? Dente por dente. Vamos lá. Os impulsos de ligação, rejeição, constituem o disfarce emocional mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo aves e animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Os impulsos de ligação, rejeição, dirigiam e dirigem o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Não houve nenhuma escapatória dos impulsos de ligação e rejeição. Esses impulsos gêmeos foram a fonte efêmera de todo o conforto mundano, prazer, felicidade, e também a fonte de toda enfermidade, miséria e privação do mundo. Entretanto, além disso, subjacente, transcendendo e interpenetrando tudo estava e está a vida, nascida da explosão da consciência universal. Sendo o próprio fundamento a fonte da consciência terrena, assim como a consciência pai-mãe é criativa. Também o pensamento do homem, do ser humano, é criativo, pois o pensamento e o sentimento são o exercício e a união dos instrumentos gêmeos da consciência pai e mãe. Já sabe, né? Pai e mãe é ligação e repulsão, né?
ligação, rejeição. Desse modo, esses impulsos de ligação, rejeição, na personalidade individual, tornam-se também altamente criativos, na medida em que determinam e tornam visíveis as formas de consciência das coisas desejadas e das coisas rejeitadas. Este é o segundo segredo fundamental do universo. Bom, então vamos lá. Então, no passado, muitos diziam que algumas religiões, e algumas religiões ainda dizem, que é pecado transar, fazer sexo com seu parceiro. Então, ao pensar isso, essa pessoa, ela está fazendo a ligação e a rejeição, são gêmeos. O impulso de ligação e rejeição, certo? Vamos lá, outro exemplo. Dá um exemplo agora, presente, agora, neste momento. Se eu disser assim, paçoca não é boa. E aí o que eu faço? Não como mais, porque não é bom comer paçoca. Não como mais, não quero saber. Emitir o impulso de ligação e rejeição, porque estou rejeitando e liguei isto, essa rejeição está ligada e ligada a mim. Vamos lá? Dá outro exemplo? Ao escrever isto no quadro, As Cartas de Cristo, eu estou afirmando que isto é as cartas de Cristo. Né? Atração. Mas não dá. Isso aí, não, esse exemplo que eu ia dar vai atrapalhar. Não dá certo. Não vai dar certo. Desculpem aí, não vai. Aqui tem uma luz verde. Aqui. Tem uma luz comum e tem uma luz verde que está vindo para... Como eu tenho uma lâmpada verde, eu tenho algumas lâmpadas que era para fazer cromoterapia, mas aí parece que tem que ter filtro. Eu não sei o tempo que a gente pode fazer, então deixei para lá, né? Mas eu gosto muito, sabe? Me interessa essa coisa de cromoterapia. E eu consegui ficar boa, eu mesma botei a lâmpada assim comum, da luz, de uma outra luz, só que tinha que ser segundos, porque o meu deve ter contraindicação em a cromoterapia, porque meu coração começava a disparar. Aí eu parei, né? Mas essa eu não sinto nada, é verde, é a cor, né? Do conhecimento, da vegetação. Então, eu tenho esta luz verde aqui. Eu estou fazendo uma ligação porque eu gosto da luz, né? Gosto dela, gosto dessa cor, então eu gosto da lâmpada. Então temos aqui um impulso de atração. Fica só atração. Mas se eu disser, eu fiz uma atração, fiz uma ligação, né? Mas se eu disser, não gosto da luz verde, não quero a luz verde, não tira isso daqui.
E aí eu vou fazer o quê? Rejeição. Mas, ao fazer essa rejeição, há uma ligação também. São gêmeos, certo? São gêmeos, porque ao repelir, eu fiz uma ligação de foi um pensamento que eu fiz, foi uma vontade que eu fiz, foi um desejo que eu fiz. Então houve uma ligação com ela para ela se mandar. É aquele caso é o caso das partículas. Partícula do Criador, ela bateu uma na outra. Pronto, bateu uma na outra. Pá, bateu. Rejeitou. Se mandou. Foi longe, porque não gostou. Não houve. Veio outro. Aí formou uma coisa só. É o caso das partículas, quando a rejeição, quando a atração, mesmo sistema. Ui. Uma partícula rejeita uma, mas vai ser atraída ou atrai outra. E assim é. O universo é assim. Os planetas nesta dimensão, o nosso trono das 7 encruzilhadas, aqui há uma atração magnética, eletromagnética, magnetismo entre o trono, 7 encruzilhadas e os planetas que ficam girando no ar. E o outro movimento que é para ter noite e dia. Dá a impressão que o Sol é que roda, mas é a Terra que faz o movimento de translação. O trono das 7 encruzilhadas, o nosso Sol, está assentado ali. Os outros tronos que estão ao redor dele, os 7 tronos, que atuaram na criação aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo? Um está assentado à direita, outro está assentado à esquerda, né? Vamos dividir assim. O outro aqui, sei lá, é lá em cima. Porque na Bíblia tem uma coisa lá escrita assim: os tronos de Deus, assentados, lá tem um determinado lugar lá que eles falam à esquerda ou à direita, sei lá. Está meio deturpado, não está bem explicado, mas tem a ver com isso aqui, tá? Tem a ver com isso. Mas não está, né? Não está destrinchado, entendido, né? A gente lê aquilo, fica. E recordando que cada um tem uma estrela diferente, tá? E dentro da estrela tem uma luz que pulsa. O pulsar é o impulso. Ó. Então, Cristo falando aí. Eu vi que o pecado era um conceito artificial convenientemente idealizado por homens para descrever qualquer atividade humana que causava dor a outros,
era inevitável que todos os seres humanos em algum momento causassem algum tipo de aflição ou dor a outros por causa de sua tendência natural de arrebatar as coisas dos demais e de repelir com rudeza aos demais, a fim de conseguir o que querem na vida. Essa propensão humana de ferir os outros em nada ofende a consciência universal, que é Deus, como afirmaram as religiões judaica e cristã. Portanto, se uma pessoa vai fazer macumba para outra, isso não vai ofender, não vai criar nada, o Deus também não vai ter raiva, Deus não vai se vingar disso. Simplesmente foi a própria pessoa, o que o Cristo tenta dizer nessas cartas. Simplesmente é a própria pessoa que criou o que ela vai passar depois quando falecer. Porque ela fez macumba, fez mal, foi lá no cemitério fazer mal para outra pessoa, e então isso vai ser cobrado. Os senhores do karma depois vão preparar lá, através dos cientistas cósmicos, o corpo, o novo corpo desse ser que fez isso, para que na próxima vida sinta que fez algo errado e que alguém que gosta muito também de fazer macumba para qualquer pessoa vai fazer para essa pessoa, vai ser atraída por aquela pessoa e vão fazer, independente do que ela passou lá no umbral por ter feito isso. Ela sofre no umbral ou no inferno e depois vai sofrer pela segunda vez na reencarnação. É assim. Porque é a lição da vida. Mas não é o Criador, o Deus, o Deus Criador, que faz isso. A pessoa tem a partícula criadora dentro de si. Só que ela usa para o mal. E aí acontece isso. Tá? Que fique bem entendido, esclarecido, explicado. Somente a humanidade poderia compreender o significado da palavra pecado, uma vez que somente a humanidade e toda a criação que está submetida ao ser humano conheceria a dor, a privação e a miséria causados pelos dois impulsos fundamentais da individualidade, ligação e rejeição, que estão ativos na personalidade humana. O impulso inerente ao homem para proteger a sua própria individualidade o tinha feito estabelecer normas, leis para a sociedade humana. O poder criativo universal, o amor, não tinha absolutamente nada a ver com o estabelecimento de restrições, limitações, leis e juízos humanos. Eu também vi que o poder criativo Pai-Mãe, vida, fluía continuamente através de todo o universo e era a vida em minha mente utilizando os impulsos gêmeos de pensamento e sentimento. Assim, qualquer poderoso pensamento ou sentimento imperfeito podia alterar e mudar o padrão de consciência das coisas criadas. Por outro lado, meu pensamento,
quando estava completamente purificado dos impulsos gêmeos do ego e totalmente receptivo ao poder criativo Pai-Mãe, inteligência e amor, retrocedia à condição do perfeito amor inteligente. Reintroduzia a condição do perfeito amor inteligente. Então vamos lá. Quando a pessoa tinha pensamentos ruins, mas que ela se voltava para pensamentos bons, então era reintroduzido o amor novamente nessa pessoa. Consequentemente, uma condição que previamente tinha sido construída de modo imperfeito, como resultado de um pensamento imperfeito, podia voltar a uma condição de integridade, mudando as atitudes e pensamentos egocêntricos para aqueles de amor incondicional. Minha mente era um instrumento do processo criativo total, originário do universal. Então, por isso que a espiritualidade batalha na mesma tecla. Mude seus pensamentos, faça a reforma íntima. Mesma coisa. Só que existem maneiras de se expressar, maneiras de escrever, maneiras de explicar e maneiras de entender. Cada um entende de um jeito. Um entende de um jeito, outro entende de outro, quando deveria todos entenderem realmente o que foi explicado, né? Mas às vezes entendem até ao contrário, ou não entendem. Agora, eu que sabia que isso era assim, sabia o espiritual, intelectual e emocionalmente, dei-me conta de que eu podia e devia dar passos para superar os impulsos gêmeos do ego, que anteriormente governavam minha mente, com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através de minha mente e meu cérebro. Por isso, houve uma luta entre o meu resistente ego humano e minha consciência pai e mãe. Durante as agudas tentações que experimentaria ao final de minha iluminação no deserto, Satanás não teve nada a ver com o cabo de guerra que ocorreu dentro de minha consciência. A guerra foi travada entre os impulsos gêmeos da individualidade, ligação e rejeição, e a realidade divina que se tinha feito conhecer como amor, vida inteligente, transcendente, mas ainda dentro de mim, que progressivamente absorveria minha individualidade cada vez mais, se eu meditasse continuamente e purificasse a minha consciência dos impulsos egoísticos. O que expus é uma descrição do conhecimento poderoso com o qual voltei a Nazaré. Assim, o meu tempo de cura física, passado com minha mãe até que eu me restabelecesse, também foi um tempo de oração e meditação, do qual extraía a inspiração e a força para consciente e conscienciosamente viver a natureza do divino ou realidade universal. Como você sabe, a natureza do divino ou realidade universal é vida. Quando ela está ativa na criação, ou também podemos dizer na individualidade da criação, ela cresce, nutre, alimenta, regenera, cura, protege, assegura a sobrevivência, satisfaz as necessidades de tudo que foi criado. Tudo dentro de um sistema de perfeita harmonia, cooperação, lei
e ordem. Esta é a natureza da vida. Toda a sua obra na criação se realiza de acordo com a natureza universal e a promoção do bem mais elevado de todos os seres vivos. Se você pode compreender estas palavras, perceberá por que voltei do deserto como um homem cheio de alegria, com um novo entendimento de beleza do mundo, com um sentimento de absoluta confiança e sabendo que era possível controlar a aparência da matéria. Você sentirá comigo a euforia que senti por poder oferecer aos judeus a gloriosa notícia de que o reino dos céus estava dentro deles. Tudo o que eles tinham a fazer era encontrar isso com a minha assistência e suas vidas mudariam para sempre. Deixo você com o mesmo conhecimento, o qual, usando em oração e plenamente compreendido, pode mudar o curso da sua vida. À medida que você compreenda, aspire, cresça e alcance, relaxe em minha luz, pois enquanto você lê, reflete, medita e ora, é absorvido em minha consciência crística, a qual se tornará cada vez mais clara para você, à medida que evolua no conhecimento divino. Que meu amor e minha fé em sua crescente sabedoria o envolvam. Senhores, e aqui terminamos a 5ª carta. Próximo vídeo, 6ª carta. Deixa eu só anotar aqui. Página 103. Prontinho. Então, o que ele tenta falar, que hoje nós escutamos da espiritualidade, uma explicação, vamos dizer, mais simplória, sabe, mais atualizada mais para o tempo, né, de hoje em que vivemos, que as pessoas até economizam palavras para falar. E é a mesma coisa do que está nas cartas. Não tem diferença nenhuma. Dá para sincronizar. Dá para sincronizar o que os pleiadianos no livro Terra, na família da luz, nos mensageiros do amanhecer, o que eles dizem. Dá para sincronizar com as cartas de Cristo. Dá para sincronizar outras obras por aí, espíritas ou espiritualistas. São maneiras de se expressar, maneiras de falar, mas são os mesmos caminhos que nos levam ao amor incondicional. É só compreender. É só compreender que a gente não deve ter pensamentos ruins. Se resvalar, se tiver, apague de sua mente, se auto-perdoe e substitua com bons pensamentos. Um exemplo. Uma pessoa foi descuidada, ou foi babaca, ou confiou na outra e deu seus dados para essa pessoa, ou através da internet, ou pessoalmente. Deu seu CPF, seu nome completo,
ou ela já sabia, ela confirmou, etc. Então, ou inocentemente deu. Quando descobre que ela perdeu uma soma de dinheiro que ficou ali economizando durante anos e anos, o que ela vai sentir? Ódio, raiva, querendo se vingar. E aí vem os ensinamentos cristãos do Cristo dizendo: não sinta isso, perdoe essa pessoa. Aí a pessoa vai ficar surpresa, espantada, vai chamar até de louco. Que é isso? Então ele me fez um mal, me tirou todas as minhas economias e eu não posso me vingar dele? Eu não posso sentir raiva nem ódio? Aí a pessoa não entende por quê. Você tem que perdoar. Por que você tem que perdoar? Primeiro, para que você não cocrie uma energia densa dentro de você, a qual vai te prejudicar e vai autocriar doenças, larvas espirituais, vírus. Eu quando estava por causa aí de umas certas coisas e pensamentos até depressivos, abaixei minha frequência, peguei chikungunya. Olha que eu não peguei Covid, não peguei aquele outro, também do mosquito. E ainda havia uns mosquitos que estavam entrando e não tive a capacidade de pegar para matar. Que deu. Se bem que eu não sei se foram esses mosquitos, foi um deles ou se foi lá fora, né? Também não sei, porque a gente nem sente a picada desse mosquito, né? Do outro, do comum, a gente sente. Então, aí você vai o quê? Vai ficar remoendo essa raiva. E aí vai ficar preocupada. Será que a polícia conseguiu pegar esse filho da mãe? Será que... Aí, de repente, a pessoa sabe que pegaram ele, mas que ele está respondendo em liberdade. E aí pronto. Aí é que a pessoa vai ficar com uma raiva daquelas, vai... Aí soma ódio, vingança, raiva, vai somando. Irritação por causa disso, vai somando. Quantas energias negativas aí forma bactéria, outra forma vírus, outra atrai seres das trevas, que ainda bota mais, aí bota chip, nanotecnologia, na pessoa, chip, e vai estimulando mais esses pensamentos. Gente, não é que a pessoa, esse que te fez mal, não mereça isso, não é isso. Mas não pode fazer para ter o próprio bem, tá? Para ter o próprio bem. Então, a gente espera que a justiça dos homens, aqui a justiça humana, faça a justiça. Por quê? Se preocupar tanto se essa pessoa vai sofrer pra caramba do outro lado, é muito pior. É muito pior do que essas prisões, sabe? De prender, de dar aquelas comidas meio ruins que dão para ele. O que ele vai passar lá do outro lado, bota 1000 vezes pior. Então, não há como. Se você sente essas coisas por alguém e não consegue tirar de você, se auto-perdoe e diga: não, eu quero tirar tudo isso de mim, eu me auto-perdoo e não quero sentir mais isso por ninguém. Já entendi o porquê e pronto. E aí fica tudo bem. Aí você volta para o bem e essa partícula do amor incondicional começa a atuar dentro de você e vai
com o tempo, não é logo, não é de imediato, mas com o tempo vai limpando o teu organismo, e se você se dedicar sempre para o bem, por bons pensamentos, por Deus, os espíritos, os seres, vamos falar de espíritos, os seres que estão do outro lado, que a função deles é retirar larvas, embriões, vírus, nanotecnologia, eles vêm e tiram, e você nem sente nada, e eles tiram. Mas tem que seguir, né? Tem que seguir a linha da luz, a linha do amor. Senhores, é só por hoje, então aguardem o início, para o próximo vídeo, o início da 6ª carta. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.